Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Teológico Ministerial da nossa igreja. Nesse novo módulo, nós gostaríamos de estudar a disciplina de missiologia, ou doutrina de missões. Nós queremos entender melhor essa tarefa de realizar missões e, nesse primeiro momento, estabelecer as bases teológicas, as definições e as motivações corretas para a realização de missões. Nas próximas semanas, gostaríamos de ver aqui juntos a ocorrência e o ensino de missões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e então extrair os princípios bíblicos para a realização de missões nos nossos dias, e também algumas questões ligadas à obra missionária que podem levar a algumas dúvidas, como, por exemplo, a questão do chamado missionário. Existe uma grande mistificação em torno dessa questão do chamado missionário. Vamos discutir aqui juntos esse conceito, essa questão. E também as agências missionárias, que são instrumentos de Deus nessa realização da obra missionária. São organizações muito úteis. Também queremos conversar um pouco sobre elas aqui. E, por fim, de maneira bem prática, vamos abordar o envolvimento da igreja com a obra missionária. Então, vamos começar nesse primeiro momento aqui, falando sobre as definições e as bases teológicas para missões. Quando falamos sobre missões, nós estamos falando sobre algo que nasceu realmente no seio da Igreja de Cristo, algo que nasceu ali entre o povo de Deus. Portanto, essa é uma ideia do próprio Deus. Talvez existe uma ideia de que às vezes nós temos sobre missões que é algo que é algo dos nossos dias, é uma iniciativa criada por nós mesmos como uma solução para atender às necessidades humanas que nós vemos no nosso mundo. Algo semelhante às ajudas humanitárias que nós vemos através das ONGs, por exemplo. Mas nós vamos entender aqui no nosso curso que missões vai muito além desse conceito. Basicamente, a ideia de missões tem a sua origem no estabelecimento da igreja, como nós vamos ver um pouco mais detalhado à frente. Eis algumas razões pelas quais a igreja existe. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Efésios 3:10 nos fala que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então, é esse ajuntamento do povo de Deus, o ajuntamento de todos os redimidos pelo Senhor, de todas as épocas, de todos os lugares, que manifesta, dentre várias coisas, a glória de Deus, aquele que é o autor dessa grandiosa obra em nós. Então, sem dúvidas, a missão da igreja, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Mas também a missão da igreja é edificar a si própria. Deus equipou a igreja com dons espirituais a fim de que todo o corpo da igreja seja edificado, que todos possam alcançar a maturidade. Nós vemos isso no texto de Efésios 4, versículo de 8 a 13. No versículo 8 ele diz, na parte B, que ele deu dons aos homens. E o texto segue no versículo 11, Paulo diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa também é uma das missões da igreja, edificar a si própria com o uso dos dons que Deus mesmo nos dá para exercermmos. E também nós poderíamos destacar que a missão da igreja é educar os seus membros. Desde o seu surgimento, a igreja se reúne em torno do ensino da palavra. Essa é uma forte ênfase. Paulo, ao se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso, com quem ele passou um bom tempo, ele relata ali para aqueles irmãos um pouco do seu tempo entre aquela igreja e o que ele fazia entre eles. Em Atos 20:20 a gente pode ler
que ele diz o seguinte: vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Nós também vemos as epístolas do Novo Testamento dirigidas às igrejas para correção de ensinos daquelas igrejas, instruções para os líderes das igrejas acerca do ensino. A igreja existe também para que os seus membros sejam educados na verdade. E por fim, a razão de existir da igreja, a razão de ser da igreja, com certeza é evangelizar o mundo. É isso que nós gostaríamos de destacar aqui ao longo desse módulo. Uma das razões da igreja existir nesse mundo é para comunicar o evangelho até os confins da terra. Então nós poderíamos definir missões da seguinte forma: a ação da igreja cristã de evangelizar o mundo fundamentada na grande comissão. A grande comissão seria um termo utilizado amplamente na tradição cristã e se refere à última instrução que foi dada por Jesus, ressurreto, prestes a subir aos céus, aos seus discípulos, para que eles espalhassem os seus ensinamentos para todas as nações do mundo. Ela se tornou um ponto-chave da teologia cristã sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo. E ela está apresentada nos seguintes textos: Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46 a 49 e Atos 1, 8. Vamos ler juntos aqui esses textos. Mateus 28, versículo 18 a 20, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Marcos 16, 15, também Jesus, e disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, dirigindo-se aos seus discípulos. Lucas 24, 46 a 49, Jesus, logo após a sua ressurreição, ao se encontrar com os seus discípulos, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos 1:8 diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, uma primeira leitura nesses textos já nos permite identificar as ênfases distintas do movimento missionário. Fazer missões envolve fazer discípulos, como Mateus nos diz. Marcos fala sobre pregar o evangelho. E Lucas nos fala sobre testemunhar, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos, sobre testemunhar. Trata-se de faces diferentes da mesma tarefa de fazer conhecido o evangelho entre as nações. Então, anunciar o evangelho envolve, de maneira simultânea, apresentar todo o desígnio de Deus, tudo que é útil para o conhecimento da salvação, testemunhar para o mundo a sua experiência pessoal de transformação pelo Evangelho. Acerca disso, o pastor Hernandes Dias Lopes tem uma citação, e ele diz: A boa nova não nos chega por intermédio de anjos, não nos é anunciada do céu por vozes fortes e impessoais, mas, em cada geração, ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. Então, anunciar o Evangelho envolve apresentar todo o desígnio de Deus, testemunhar para o mundo a sua própria experiência com o Evangelho e acompanhar os ouvintes de modo a se tornarem também seguidores de Jesus, aquilo que nós chamamos de fazer discípulos. Agora, algumas considerações um pouco mais profundas acerca desses textos que nós lemos aqui da Grande Comissão.
A primeira delas, a grande comissão, ela é impulsionada pela autoridade de Jesus. Nós lemos no livro de Atos que Jesus diz aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E daí em seguida o texto diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós entendemos com essa palavra, portanto, que fazer discípulos, essa declaração do Senhor se trata de uma ordem. E Ele é o Senhor da igreja, Ele é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. Trata-se, então, de uma consequência. Nós nos envolvemos com a obra missionária, uma consequência, uma resposta dos discípulos do Senhor à ordem daquele que é o Senhor da igreja. Não uma opção, não uma alternativa, não uma preferência, mas uma ordem dada pelo próprio Senhor da igreja. Portanto, ide. O escopo da obra missionária é mundial. Nós vemos nesses textos termos, expressões como todas as nações, por todo o mundo e até os confins da terra. A palavra nações, aqui no texto, ela é a tradução de um termo em grego que significa não nações como nós conhecemos hoje, países divididos politicamente. Mas é mais do que isso. Nações diz respeito a todos os grupos étnicos da terra. Os grupos étnicos são os grupos que se identificam e se reúnem em torno das suas características culturais. Sua história, sua língua, sua crença, sua identidade. Então, embora existem hoje cerca de 196 países, existem mais de 16 mil povos distintos. Sendo assim, ainda existem milhares de etnias não alcançadas no Evangelho. Mesmo que o Brasil possa ser considerado um país alcançado pelo Evangelho, na definição, de acordo com a definição de nações, nós não poderíamos dizer isso. Dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio território nacional, ainda existem povos, de acordo com a definição de nações aqui do texto, povos que não conhecem ainda a palavra do Senhor, que ainda não contam com a presença do Evangelho. Uma outra consideração é sobre o tempo da realização da obra missionária. O tempo entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda dele é que compreende o tempo da missão de Deus. No livro de Atos, os discípulos estavam ali reunidos com Jesus após a sua ressurreição e eles questionavam se aquele seria o tempo em que o reino de Israel seria restaurado. E Jesus responde que não competia a eles conhecer os tempos ou as épocas do cumprimento das profecias do Pai. E ele redireciona a atenção deles àquilo que era a prioridade no momento. A missão de testemunhar o Evangelho da graça. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo de cumprirmos com fidelidade a grande comissão, dando prioridade para essa tarefa. Parece que nada mais importa ali aos olhos do Senhor para o tempo que nós chamamos de hoje, a não ser anunciar o Evangelho por todo o mundo. E essa é uma tarefa projetada pelo Senhor para ser realizada na dependência do seu Espírito. Os discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto viesse sobre eles o Espírito Santo com o poder que eles necessitavam para testemunhar do Evangelho, para talvez lembrar de todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Jesus disse que o Espírito Santo viria para isso, para nos fazer lembrar, ou então para dar coragem realmente para testemunhar, para mostrar para o mundo a obra do Senhor. Então, eles deveriam permanecer ali em Jerusalém até que isso acontecesse. Essa narrativa é seguida pelo livro de Atos, que é uma história da continuação da missão de Jesus pelo Espírito Santo através dos apóstolos ali, após o dia de Pentecoste, no capítulo 2.
A atuação e a capacitação do Espírito são temas recorrentes em todo o livro de Atos. E é o Espírito que é o iniciador e aquele que guia toda a obra missionária. Ele é a força que guia todo o movimento missionário. Não se trata de uma iniciativa particular dos seguidores de Jesus, mas de algo que nasceu no coração do próprio Deus, e os meios, a força, os recursos para realizar provém unicamente dele também. Da mesma forma, hoje, a obra missionária não é plano de nenhuma igreja local, não é plano de nenhum departamento missionário ou nem de uma agência missionária, mas de Deus, e os meios, os recursos para a sua realização nós continuamos encontrando somente nele. Então, nós precisamos pontuar que a igreja está sob a obrigação de dar ao mundo todo a oportunidade de ouvir o Evangelho e aceitar a salvação em Cristo. Deus está hoje conclamando dentre as nações um povo para o seu nome, e Ele faz isso através da igreja e pelo seu Espírito. Isso deve continuar até o fim dessa dispensação, nós não sabemos exatamente que momento é esse, mas esse é o objetivo definido de Cristo. O que a igreja deve participar, o qual a igreja deve se envolver. Isso se expressa de diferentes formas. Nós poderíamos citar aqui a intercessão missionária. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 38, Jesus diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Isso também se expressa por meio de contribuições missionárias. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta de um missionário se comunicando com a sua igreja parceira, a igreja de Filipos, que apoiava o ministério de Paulo, aquilo que ele realizava ali. E Paulo estava agradecendo aos irmãos, comentando sobre como eles foram fiéis na sua vida ali, contribuindo, ofertando para que ele se envolvesse com a obra missionária. E ele diz no capítulo 4, versículos 15 e 18, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. É muito interessante entender a dinâmica da obra missionária. Existem aqueles que se levantam dentre o povo de Deus para irem até os confins realizar a obra missionária, mas a obra missionária não é realizada só por aquele que vai. Ela é realizada por aqueles que ficam e por aqueles que amparam, por aqueles que ofertam, em primeiro lugar, para o Senhor. Aquele que dá ao Senhor. E aquele que recebe dos irmãos, mas recebeu primeiramente do Senhor. Estamos todos servindo ao Senhor nessa obra de anunciar o Evangelho, de fazer conhecido o Evangelho entre as nações. Então, o envolvimento da igreja com a obra missionária se expressa através de intercessão, através de contribuições e também através do envio e da ida dos crentes ao campo propriamente. No livro de Atos, de capítulo 13, nós lemos sobre a igreja de Antioquia, que estava ali reunida, se reunia e orava ao Senhor. E naquele momento em que ela tinha ali a sua vida comum da igreja, o Espírito Santo revelou que Paulo e Barnabé deveriam sair e ir para o trabalho que o Senhor estava preparando para eles. Nós lemos nos versículos de 1 a 4.
Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós poderíamos dizer que uma igreja está envolvida na obra do Senhor de fato, quando nós encontramos tais manifestações acontecendo em equilíbrio ali entre o povo de Deus. Uma tarefa não compensa a outra, mas acontece de forma simultânea entre o corpo da igreja local. Intercessão missionária, contribuições, envio e a ida dos missionários aos campos. Mas, pensando aqui juntos, o que será que tem impedido as pessoas de se envolverem com missões? O que será que tem desestimulado o corpo de Cristo com envolvimento com a obra missionária? Nós sabemos que a seara é tão grande, os trabalhadores são sempre tão poucos. Quais poderiam ser as razões para essa questão? Eu gostaria de citar aqui algumas das razões. Talvez não sejam exaustivas essas razões, mas algo para já começarmos a refletir. A primeira delas seria a falta de uma experiência pessoal e vital com Cristo. Isso se dá de uma forma lógica. Se nós não contemplamos a transformação que o Evangelho produz na nossa vida, certamente nós não vamos nos sentir estimulados a desejar a mesma transformação na vida de outras pessoas. Alguém que não entende a dimensão do fato de nós sermos pecadores e que os nossos pecados produzem um abismo entre nós e o nosso Deus, não tendo saída senão confiar na justiça de Cristo providenciada na cruz, e que é somente ao confiarmos nessa providência de Cristo que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado, segundo Colossenses. Essa pessoa não vê razão no movimento de anunciar o Evangelho. Aquele que não tem a compreensão do Evangelho, a dimensão dessa obra, não vê razão no movimento de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Aquele que nunca experimentou um verdadeiro encontro com o Senhor, não é capaz de testemunhar do Evangelho para outros. Mas também é possível ser um crente em Jesus e não contemplar a obra de Cristo em favor da minha própria vida, nem a transformação que Ele tem realizado constantemente e completará no dia de Cristo. A nossa jornada cristã, ela é uma caminhada de progresso no conhecimento de amor ao Senhor. É por isso que Paulo ora aos Efésios, pedindo a Deus que eles fossem arraigados e alicerçados no amor, a fim de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo ora pelos Efésios para que eles fossem cada vez mais alicerçados no amor e assim crescessem no conhecimento de Cristo, crescessem no conhecimento da obra de salvação que é realizada na nossa vida por meio dele. À medida que nós vamos crescendo na piedade, que nós passamos a contemplar de modo cada vez mais profundo a obra de Deus nas nossas vidas. Por isso, é possível que alguém não esteja envolvido com a obra de Deus pelo mundo, na vida de outros, porque não discerne o valor dessa obra em sua própria vida. Seja um crente no Senhor Jesus, ou seja alguém que não foi transformado. E nesse caso, obviamente, não será capaz de testemunhar do Evangelho. Bom, uma outra preocupação um outro motivo que nos impede de nos envolver com missões seria a preocupação consigo mesmo. Também é possível que as preocupações dessa vida roubem de nós o interesse na obra do Senhor. É possível que ao organizar ali os destinos dos nossos recursos, haja outras prioridades à frente da contribuição para missões, por exemplo. Ou então que haja outros sonhos, outras aspirações que nos impeçam de nos entregar para a obra missionária. Pode ser que nós tenhamos medo de enfrentar o desafio de ir viver
em um outro lugar para anunciar o evangelho, um lugar de uma outra cultura, uma outra língua, longe da minha casa, longe da minha família. Isso pode ser possível também. O que quer que seja, é bem possível que os crentes não estejam envolvidos na obra missionária, porque possuem uma preocupação exagerada com suas próprias vidas. Paulo declara aos presbíteros de Éfeso qual era o alvo da sua vida. E nessa declaração ele destaca aquilo de que ele precisou abrir mão a fim de se envolver por completo na obra missionária. Nós lemos em Atos 20, 24. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Um outro motivo também seria a ignorância da atual condição em outras partes do mundo. Nós também podemos perceber que as igrejas elas não se sentem despertadas para envolvimento na obra missionária porque elas não compreendem a dimensão da seara, a verdadeira realidade do Evangelho, além aqui do nosso contexto. Dos demais 16 mil povos ao redor do mundo, cerca de 7 mil desses povos podem ser considerados povos não alcançados pelo Evangelho. Um povo é considerado não alcançado quando menos de 2% da sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem ali cristãos o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. 7 mil povos. Estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados povos não engajados, ou seja, esses povos não têm igrejas, não têm crentes ali entre eles, não têm missionários e, no momento, não tem ninguém ativamente focado em alcançar esses povos. Apenas aqui dentro do nosso país, do Brasil, esse número de povos não engajados chega a 99. São 99 povos dentro do nosso próprio país que não foi alcançado ainda pelo Evangelho, que no momento não existe nenhuma força, nenhuma atuação focada em alcançá-los. E a quarta razão, talvez seria uma razão teológica. Existe um pensamento corrente na igreja cristã que diz algo do tipo: quando Deus quiser converter o ímpio, Ele vai fazer isso sem a sua ajuda ou a minha. Isso vai acontecer e Deus vai providenciar os meios para que as pessoas sejam salvas. Porém, nós já pontuamos que o meio utilizado por Deus para alcançar o perdido é a mobilização da sua igreja para a pregação da palavra. Veja o que nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nós vemos aqui no texto de Romanos 10 uma cadeia de acontecimentos que resultam em salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse acontecimento ele tem início na prontidão da igreja de pregar o Evangelho, na mobilização dos crentes para serem enviados até os lugares onde as pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para isso é necessário que creiam. E para crerem é necessário que ouçam. E para ouvir é necessário que preguem. E para pregar é necessário que sejam enviados. Isso torna claro a relação entre a pregação do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho e a obra
de salvação que Deus realiza em cada um. Eu gostaria de estabelecer aqui também alguns motivos e metas na realização de missões. Motivos seria aquilo que nos estimula a agir e o que nos move na direção do que vamos fazer. Seria a resposta da pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos missões? Por que nós nos envolvemos com missões? Qual seria o motivo, a motivação correta para isso? Eu penso que seriam pelo menos dois motivos que nós devemos considerar para o nosso envolvimento com missões. São vistos na experiência dos missionários ao longo de toda a história. O primeiro motivo seria a realização daquilo que nós temos em Cristo. É aquela consciência de que nele a gente tem aquilo que o mundo desesperadamente necessita. Uma mensagem valiosa que o mundo deve ter também. Para ter vida, para ter salvação, é aquela mensagem que nós temos, que nós já conhecemos e o mundo desesperadamente ainda necessita e não ouviu falar. Ao contemplarmos isso deveria produzir um desejo no nosso coração de nos mobilizar, de alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho que traz vida para nós. Esse seria um motivo um tanto subjetivo. O segundo motivo seria um tanto mais objetivo. É simplesmente a ordem de Cristo, porque nós somos corpo ligado ao cabeça que é Cristo, a autoridade da igreja. Nós cumprimos com a ordem que Ele estabeleceu para o seu povo. E enquanto o motivo é aquilo que me impulsiona a agir, a meta é aquilo que a gente deseja atingir com a nossa ação. É o objetivo, é o fim, o alvo que eu tenho em vista. O que eu espero que aconteça através da minha ação. Seria a resposta para a pergunta: o que eu desejo alcançar com o que eu estou fazendo? O que nós desejamos alcançar com a realização de missões? Então, é a partir da definição dos nossos motivos que nós somos capazes de determinar as nossas metas. Se a minha motivação se trata de cumprir a ordem de Jesus e promover que pessoas tenham vida, que pessoas tenham salvação em Cristo, a minha meta não deve ser outra senão pregar o Evangelho. Lembrando da sequência de Paulo ali em Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, para isso, é necessário, é fundamental que crentes sejam enviados para pregar o Evangelho. Assim, nós nos encaminhamos para o cumprimento das nossas metas. Nós desenvolvemos metodologias, estratégias para isso. Nossos passos são guiados pela nossa meta de anunciar o Evangelho. Em muitos contextos é preciso levar em consideração a cultura, a língua do povo que nós estamos desejando alcançar. Isso envolve uma série de tarefas que eu gostaria de trazer. Porém, toda a igreja deve ter muito bem definido qual é a sua motivação e qual é a sua meta no envolvimento com a obra missionária. Às vezes nós nos envolvemos com missões com a motivação errada. Ou nós nos contentamos com um progresso mínimo em direção a algum objetivo menor. Nós não reparamos na falha de nós não termos atingido o alvo principal. Por exemplo, nós podemos pensar que fazer missões seria simplesmente levar cobertores para moradores de rua ou marmitas. Essas são ações muito importantes, fundamentais, que têm o seu papel na obra do Senhor, no reino de Deus. Mas nós precisamos entender que esse não é o nosso alvo, que esse não é o nosso objetivo. Ao realizar missões, nós precisamos ter muito bem definida a nossa motivação e a nossa meta. Sermos guiados por essa meta, uma clara visão do nosso objetivo, orientados pela grande comissão, seria anunciar o Evangelho por todo o mundo e fazer discípulos até que a igreja seja arrebatada. Esse deve ser o nosso compromisso como igreja de Cristo. Essa foi a nossa primeira aula de missiologia. Na semana que vem devemos tratar sobre
a ocorrência e o ensino de missões no Novo Testamento. Muito obrigada e até mais.